O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Meus irmãos, o Evangelho de São Mateus hoje no capítulo 5, está aplicado à liturgia de Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, é português. Muito famoso por conta de ser considerado o santo casamenteiro. A história não é bem essa. O fato dele empenhar-se, quando ele conhecia um casal de noivos, às vezes acompanhava dele o catecismo, criança. Enquanto jovem, se namoravam, tornavam-se noivos, portanto, caminhando já mais proximamente do casamento. Muitas vezes os pais negavam que a filha convivesse com o noivo para o casamento. Reconheciam os seus valores mais internos, espirituais, temperamentais. Mas uma coisa, às vezes, chamava a atenção dos pais da noiva negativamente. Ou do noivo. Por exemplo, quando eram pobres, naquele tempo era
era obrigatório. Os pais da noiva oferecerem uma quantia razoável ao noivo. Chamava-se dote. Toda noiva, através de seus pais, seus parentes, tinha a obrigação de oferecer ao noivo, para o casamento, um valor X em dinheiro, chamado de dote, coisa que muito tempo depois acontecia com as noviças, as freiras que estavam no último estágio para a sua consagração definitiva, tinham que oferecer um dote à congregação. Hoje já aboliram isso. É só para dizer que havia na parte do elemento feminino uma doação em valores financeiros, inclusive para o casamento. E aí entrava Santo Antônio na história. Quando ele conhecia, desde o catecismo, desde a preparação para a Eucaristia, preparação para a Crisma, etc. Ele conhecia a família dos dois e verificava que aparentemente dava muito certo que os dois se casassem. Só que os pais da noiva, às vezes, não tinham o valor do dote. E não se casariam. E Santo Antônio se encarregava de falar com os pais do cônjuge que receberia o dote, que dispensasse. Mais vale os dois se darem certo, comungarem os seus assuntos, optarem pelas mesmas ideias, ter um temperamento mais maleável, capaz de conviver com o outro, mesmo com atitudes diferentes, educação diferente, mas tinham um contexto de comunhão. Se doavam para permitir o bom andamento da amizade dos noivos e nubentes quando se casavam. Pelo fato de ele conseguir, junto aos pais do noivo, a dispensa do dote, ele passou a ser considerado o santo casamenteiro. Lá sendo, porque ele conseguia que houvesse o casamento por parte de dois noivos, que todos os vizinhos, os conhecidos, os parentes achavam que daria muito certo. A única coisa é que não tinham dinheiro para pagar o dote. E aí desmanchava. E Santo Antônio dizia, mais vale a comunhão dos bens espirituais, do temperamento, da educação, da amizade, do que o bem material. Quantos bens materiais foram utilizados
para casamentos que não existem mais. Porque houve um desagregamento que podia ser previsto, mas no momento, dentro do contexto das proximidades do casamento, muitos fatos ou muitos fatores se tornam meio desconhecidos, ou, se conhecidos, dispensados, como se aquilo não fosse acarretar um certo prejuízo na comunhão dos dois, um desgaste sério na comunhão dos dois que tornaria inviável uma comunhão mais permanente. Então, Santo Antônio conseguiu, por parte de vários casais desse modelo, que não tinham como pagar o dote, mas tinham como justificar a comunhão de bens pessoais, muito mais do que de bens materiais. Então, o Evangelho de São Mateus hoje foi tirado exatamente até onde fala assim: se alguém te forçar a caminhar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. É uma doação, mas quem trinca, quem for começar a desandar. Dá a quem te pede, no sentido de que conceda que duas pessoas que vivem tão bem na comunhão familiar, que não tem valor do dote, propicia a possibilidade do convívio sem o valor material, dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado, porque às vezes, quando não havia jeito de os pais do noivo concederem a dispensa, ele negociava. Que o dote não seja dado de uma vez, que o dote possa ser dividido, ou dispense uma parte do dote. Ele dava um jeito de, junto aos pais do noivo, facilitar a comunhão de vida daqueles que davam tão certo juntos. Hoje, um dia depois da solenidade que celebrava o mistério da Santíssima Trindade, três pessoas em um só Deus. Eu vou fazer um pequeno comentário. O Criador fez aparecer toda espécie de animais. A natureza do Criador é divina. Ele fez a natureza animal. Animal que não vai para a escola, animal
não ajuda com o conhecimento, o progresso da história. Um animal que não entende um princípio de mecânica, de engenharia, não constrói nave espacial, não constrói laboratório para discernir os elementos químicos ou físicos para, de acordo com a sua natureza orgânica, atuar na sua natureza de reações, ou na química, ou na física. Não tem isso. Porque lhe falta um elemento importantíssimo. Mesmo entre os cães, que são muito amigos dos donos, mas eles não constroem acima da evolução humana. O macaco, o chimpanzé, que é o mais esperto de todos, não são capazes de utilizar uma tomada em P, ligar uma outra tomada para a geladeira e ela gelar, e ligar a outra tomada para o fogão e ele ferver. Isso não existe no animal irracional. Mas ele tem uma natureza animal, racional, irracional. Mas como ele não tem um outro mecanismo, que é o mecanismo dos atos conscientes, estabelecer um critério de juntar peças para formar um relógio e alcançar a finalidade. Essas peças juntas, reunidas, estabeleçam um movimento capaz de seguir o movimento dos astros e dá as horas em 24 horas, dá um dia. Não consegue. O animal não consegue fazer um relógio, jamais, porque lhe falta consciência dos próprios atos. Um dos exemplos ou dos argumentos que mostram a consciência dos próprios atos é reunir elementos que aparentemente não têm nada a ver uma coisa com outra, e desses elementos reunidos conseguir alcançar uma finalidade. Fazer tais e tais elementos químicos juntos, combater uma febre, combater uma infecção. Isso só quem tem consciência dos próprios atos. O ser humano tem. É por isso que depois da fabricação de todos os animais, o Criador diz, agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí deu razão, deu essa opção de contribuir para reunir os diversos elementos da natureza e conseguir a finalidade prevista. Não é uma finalidade incógnita, prevista. Vamos fazer uma coisa que nos mostre a dispersividade do tempo. É o relógio. Só existe pessoa quando, sem considerar a natureza, considerando
a consciência dos próprios atos. É isso que gera pessoa. Os animais jamais serão pessoas. Tem natureza. Como o ser humano tem natureza. Como Deus tem natureza. Cada um na sua atividade, na sua classe. Mas Deus tem natureza, o homem tem natureza, a girafa, o elefante, o leão, o tubarão tem sua natureza. A grande diferença está entre não sendo pela natureza, mas sendo pela consciência dos próprios atos, há naturezas que têm pessoas também. O ser humano tem consciência dos próprios atos pela finalidade dos elementos que ele reúne para conseguir um objetivo X. Não à toa, conseguir um objetivo previsto. Aí ele é natureza humana, limitada, mortal, finita, mas é a pessoa que tem consciência dos próprios atos. O animal tem natureza igualmente, mas não tem consciência dos próprios atos. Eles vão pelo instinto. Então, o homem tem natureza, o animal também tem. Mas um tem consciência dos próprios atos, por isso é pessoa. Agora, se o ser humano é pessoa, porque é consciente dos próprios atos, e Deus, não é não? Que na sua criação gerou o universo com as estações do ano, cada uma com a sua finalidade, com as leis de gravidade, gravitação, velocidade, distância. Está tudo funcionando normalmente, sem dor de cabeça. Isso não é consciência dos próprios atos? Se isso é consciência dos próprios atos, Deus tem pessoa. E juntando a consciência maior, existe a consciência de criar. Aí é o Pai. De salvar, o Pai mandou o Filho, e de santificar. O Filho prometeu que ele volta para o Pai, mas envia o segundo Paráclito, ele é o primeiro. Essas três responsabilidades, salvar, santificar, criar, geram pessoas. A natureza divina é uma só, mas as pessoas são três por conta das responsabilidades que geram pessoas. Então, se para nós é a consciência dos próprios atos que gera pessoa numa natureza, em Deus também. A diferença é que a natureza dele não é finita, é infinita. A nossa é finita. A nossa é limitada, a dele é ilimitada, é eterna. A nossa é temporal, se acaba num determinado tempo. Mas alguma coisa fica. Nós morremos, mas a alma é imortal. Vai também andando ao lado da imagem e semelhança. A gente não é totalmente mortal,
A gente morre aquela parte que morreu na encarnação do Verbo. Mas aquela parte que não é da encarnação, né, por ter recebido carne, permanece viva. É a ressurreição. Então ele tem que ressuscitar todos nós. Eu o ressuscitarei no último dia, se já está escolhido. E nós procuramos fazer. Por quê? Porque somos conscientes dos próprios atos. Nos salvamos como pessoas, e não somente como almas. A nossa alma permanece, mas ela permanece com o feitio de pessoa, e não como o feitio de um ser etéreo, invisível. Não. Ele vai ser feito depois, refeito, como Jesus foi refeito. Ressuscitou, e a sua parte de natureza permaneceu. A parte de pessoa permaneceu. O que já acabou nele foi a parte humana, da natureza humana, não de pessoa humana. Jesus não tinha duas pessoas. Pessoa é uma só. A consciência é de uma pessoa só. Teve duas naturezas diferentes. A humana, pela encarnação, e a divina, porque era o Verbo eterno do Pai. Então nós também somos assim. Nós temos uma natureza imortal, a alma, vida eterna, eterna. Alguma coisa vai ser eterna em nós. É a alma. A alma de uma pessoa. Não é uma alma solta, assim. É a alma de uma pessoa. E como Jesus até fazia refeições, depois de ressuscitado, é um mistério. Porque o corpo dele era um corpo glorioso. Mas mostrou que estava vivo, mostrou que era o mesmo, mostrava a ferida dos cravos, os pés, o lado ferido, mostrava o que aconteceu com ele para provocar a morte. A morte não do Verbo eterno, a morte da natureza humana. E como não é a natureza que gera a pessoa, ele morrendo na natureza humana não teve implicação nenhuma na pessoa divina. Porque a consciência dos próprios atos em Deus é uma consciência vinda da divindade e não da humanidade. Eu me refiro a isso porque fica mais fácil de compreender. Para não precisar de Santo Agostinho receber de uma criança um ensinamento que lhe marcou profundamente. Santo Agostinho queria raciocinar na forma mais concreta e precisa sobre a Trindade. Aí foi para uma praia, andou para lá, andou para cá, cabisbaixo, pensando. Aí viu uma criança cavando um buraquinho na praia. Uma concha pequena, vamos lá. Aí o filho disse, meu filho, você está fazendo o que aí? Eu estou abrindo aqui um buraquinho, uma covazinha na areia molhada, para colocar toda a água do mar aí dentro. Aí você não dá para entender que a água do mar é muito volume para caber nessa covazinha que você está fazendo aí. E é mais fácil as águas do mar caberem aqui dentro do que alguém compreender claramente o mistério das ensinadas. Acabou com a empáfia de Santo Agostinho.
é mais fácil caber um mar dentro desse buraquinho que eu estou vendo aqui, do que uma pessoa entender com clareza o mistério da Santíssima Trindade. Mas se entende muita coisa. Essas particularidades de natureza, consciência, isso faz uma diferença grande. Ninguém vai querer que um animal irracional seja pessoa, porque não falta a consciência total. Mas o ser humano, a gente quer que seja pessoa. Ora, se o ser humano é pessoa, imagina ser divino. Com essas responsabilidades maiores. Criação do universo, santificação de todo mundo e salvação do mundo inteiro. Do mundo inteiro. É muita responsabilidade, é muita tarefa para que uma pessoa humana seja capaz de conseguir. Aí só uma pessoa divina. Aí tem que ter a natureza divina para poder ter uma pessoa também divina. Não tem discrepância do lado filosófico em dizer que são 3 responsabilidades que geram 3 pessoas e um só Deus. Esse um só Deus já foi até explícito. Eu e o Pai somos somente um. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, me conhece. Eu e o Pai somos somente um. Quer dizer, foi dito isso. E apareceu no batismo, apareceu na transfiguração, a seguinte formação pessoal. Este é meu filho, no qual eu coloquei todo o meu amor. Alguém disse, este é meu filho. Só existe pai quando existe filho. Então são 2 pessoas. No qual eu pus toda a minha complacência. Aí ouviu, no batismo apareceu uma figura. Este é meu filho, e apareceu uma figura. Aquela figura que pairou quando ele separou a água da terra. É o Espírito Santo. E o filho disse, eu voltarei ao Pai, 2 pessoas, eu e o Pai, 2. E enviarei o segundo Paráclito. Então são 3. Eu e o Pai e o segundo Paráclito, que é o Espírito Santo. São 3. Então, nós somos um, como todos os cristãos devem ser um, como eu e o Pai e o Espírito Santo somos um, em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo.